A maior chacina policial da história do Brasil. 121 mortos no Morro da Penha e do Alemão em outubro do ano passado. E não foi o único massacre comandado pelo agora ex-governador Cláudio Castro. Houve ainda 28 mortos no Jacarezinho, 23 na Vila Cruzeiro, 13 em São Gonçalo e 12 em Itaguaí. O legado do político bolsonarista à frente do Rio de Janeiro é nefasto. Além da violência policial institucionalizada, o governador ainda fez os cofres públicos sangrarem, deixando um rombo de 1 bilhão no Rio Previdência ao injetar dinheiro no Banco Master, de Daniel Vorcaro, e Castro também utilizou a estrutura da Fundação CEPERJ e da Universidade do Rio de forma ilegal para financiar cabos eleitorais na campanha de reeleição em 2022. Foi esse escândalo que levou o TSE a formar maioria para cassar o mandato dele. O tribunal deu 5 votos a favor da cassação e também determinou a inelegibilidade de 8 anos. Com a ausência do vice, também cassado, o TSE ordenou uma eleição indireta, que acontecerá na Assembleia Legislativa, para escolher um novo governador. O eleito vai ocupar um mandato tampão até o fim desse ano. Com a queda de Cláudio Castro, o Rio de Janeiro mantém a escrita de não ter governadores completando os respectivos mandatos. Dos últimos 8 ocupantes do Palácio da Guanabara, 7 deixaram o cargo, seja por prisão, renúncia ou impeachment. Sexta-feira, 27 de março de 2026. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela, está começando mais um videocast em detalhes que de segunda a sexta-feira no ICL Notícias analisa uma temática, uma notícia importante do momento. Hoje o meu convidado é o jornalista, repórter investigativo aqui do ICL, que é o nosso querido Igor Mello, que vem aqui conversar, traçar assim todas as minúcias envolvendo a decisão, a condenação contra o Cláudio Castro. Igor, é um prazer te receber mais uma vez. Seja bem-vindo. Gabi, também um abraço para a nossa comunidade. É sempre um prazer estar aqui no Em Detalhes, né, onde a gente consegue aprofundar um pouco o noticiário. Vamos nessa, que esse assunto aí tem muita coisa. É um desafio, Igor, mas ninguém melhor do que você para poder explicar para a gente a decisão do TSE dessa semana, declarando o Cláudio Castro inelegível até 2030 por 5 votos a 2. E tem uma divisão ali, eu queria deixar ressaltado que o ministro André Mendonça votou pela cassação, só que foi contra a inelegibilidade porque ele não vê uma participação direta do Cláudio Castro nesse esquema. Então, como é que você analisa, para começo de conversa, esse julgamento? Depois a gente pode entrar em outros aspectos. Eu só quero sublinhar aqui que esse é um primeiro passo de um trabalho investigativo que você, junto com o Rubem Berta, ali no UOL, vocês fizeram dezenas de reportagens, mas foi um trabalho de jornalismo investigativo que rendeu, assim, dezenas de reportagens sobre o esquema CEPERJ e da UERJ, agora que estamos vendo um primeiro passo de uma consequência, né, Igor? Mas ainda tem muito a se caminhar sobre isso. Gabi, dá até para a gente repetir aquele chavão de que a justiça que tarda também falha, né? O Cláudio Castro teve que deixar o governo, né? Ele renunciou para não ser cassado, agora na última segunda-feira, depois de praticamente cumprir os 4 anos de mandato dele, 3 anos e 3 meses dos 4 previstos. E a gente viu tudo o que aconteceu, tanto do ponto de vista de corrupção, quanto de violência policial, ao longo desse segundo governo Cláudio Castro, que poderia ter sido evitado se a gente tivesse uma ação mais célere das autoridades, assim. E aí não só da justiça eleitoral, mas a gente começou, como você falou, eu e o Rubem Berta, meu amigo querido, éramos repórteres do UOL na época, começamos essa investigação em junho de 2022, revelando o escândalo dos cargos secretos, né? Primeiro na Fundação CEPERJ, que é uma espécie de BGE aqui do Rio de Janeiro, e foi completamente desconfigurado para abrigar 27 mil cargos secretos em vários programas sociais que foram criados para isso. E também na UERJ, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, onde se criaram projetos de extensão, entre aspas, muitas aspas aqui, que também serviam como esse cabide para cabos eleitorais, funcionários fantasmas, pessoas ligadas a políticos da base do Cláudio Castro. Então, esse é o início de tudo.
E a gente finalmente teve agora nessa semana o fim do julgamento no TSE desse caso. O Ministério Público Eleitoral denunciou o Cláudio Castro e várias outras pessoas, por exemplo, o Rodrigo Bacelar, que até agora era presidente afastado da Assembleia Legislativa do Rio, em dezembro de 22. Esse processo tramitou na Justiça Eleitoral aqui do Rio, teve uma decisão vergonhosa, onde eles foram absolvidos por 4-3 aqui no Rio, assim, com os argumentos mais esdrúxulos que eu já vi na minha carreira de cobrindo judiciário, e finalmente o TSE, depois de vários pedidos de vista, concluiu esse julgamento essa semana. O Bacelar foi cassado, o Cláudio Castro teve os direitos políticos suspensos, ficou inelegível porque renunciou, e também o então presidente do CEPERJ na época foi punido também com inelegibilidade, multa, enfim. Esse é o saldo da história até o momento. E o Cláudio Castro, no paralelo, também tentando recorrer a essa decisão, né? Ainda cabe recurso. Ele realmente pode reverter essa decisão, Igor? Até depois quero entrar nos aspectos da renúncia e como essa é uma estratégia muito importante, tem até novos desdobramentos sobre isso. Mas sobre recorrer dessa decisão, o que a gente pode ver a partir de agora? Agora, Gabi, é tudo uma questão de timing. Na configuração atual do TSL, não tem nenhuma chance de reverter. A gente tem uma maioria muito bem estabelecida, de 5-2, como a gente viu no julgamento, considerando gravíssimos os fatos que ocorreram, vendo a responsabilidade direta dele naquilo tudo. Só que a gente tem um porém. A configuração do TSE vai mudar agora no meio do ano para as eleições de 26. A gente vai ter o Nunes Marques e o André Mendonça no comando do tribunal, que foram justamente os dois ministros que votaram a favor do Cláudio Castro. Então, com essa reconfiguração, caso o Castro consiga protelar essa história até ter essa mudança, né, até o Nunes Marques e o Mendonça assumirem, talvez, aí a gente está falando no campo hipotético, talvez ele consiga reverter de alguma forma nesse recurso que é um embargo de declaração, inclusive é um recurso do ponto de vista jurídico muito limitado para reverter uma decisão de mérito, assim, não é um recurso normal. Mas, assim, aí tem as informações de bastidor dizendo que a presidente atual do TSE, que é a ministra Carmen Lúcia, está muito dedicada a resolver esse caso o quanto antes. Ela tomou várias atitudes ao longo do processo, sobretudo desde a chacina aqui da Penha, que foi um marco da celeridade desse processo contra o Cláudio Castro no TSE, para agilizar. A gente teve 2 pedidos de vista durante a tramitação, o último do ministro Nunes Marques, que ela conseguiu acelerar. Ele podia ficar um bom tempo sentado em cima do processo, e ela conseguiu, numa costura ali, fazer com que esse processo voltasse à pauta em apenas 15 dias. Sendo agora, tendo o final da história, né, do processo regular agora na terça-feira. Então, é isso, assim, é uma questão de quanto ele vai conseguir arrastar. Mas, assim, a tendência, me parece, que isso se resolva antes. A Carmen Lúcia deve botar para votar esse recurso assim que ele chegar, né? Que cumprindo os prazos, mas não deve protelar isso, que é o que interessa a defesa do Cláudio Castro. Muito bom, Igor. E aí a gente tem essa questão da renúncia estratégica, né? Ele anunciou na véspera do julgamento que estava saindo, que ia sair de cabeça erguida e tal, enfim. É uma estratégia para tentar garantir uma manobra de uma eleição indireta, mas no fim das contas eles não conseguiram, você vai poder explicar aqui muito melhor do que eu. Só que ao mesmo tempo, ainda assim, está correndo algumas movimentações na Alerj nesse momento, vamos dizer assim, né? E ele renunciou, pelo que você estava me explicando, assim, segundos antes da gente começar o programa, o Igor Mello ainda estava apurando essa história e acho que ainda vai se desenrolar muita coisa a partir daí, mas ele renunciou para que essa movimentação acontecesse, né? Eu queria que você explicasse o que está em jogo e qual foi a intenção dessa renúncia do Cláudio Castro na véspera desse julgamento. Olha, Gabi, primeiro a gente precisa deixar claro que, assim, o grau de comando do Cláudio Castro sobre toda essa articulação é limitado. Ele foi meio que levado a reboque. Ele não queria renunciar, isso assim, a gente apurou isso aqui de bastidor. Por ele ficaria no cargo, seja até agora o início de abril, né, que é o prazo de descompatibilização dos candidatos que vão concorrer na eleição de 26. Se ele fosse candidato ao Senado, ou se ele decidisse permanecer no governo, ficar até dezembro. Essa era a vontade pessoal do Castro. Só que isso geraria um problema muito grande para o grupo político dele, que é o quê?
A condenação dele era dada como certa, ele tentou articular em Brasília o quanto pôde, mas já sabia que ia ser condenado. E se ele fosse condenado no cargo, tinha um detalhe legal que faria com que a gente tivesse uma eleição direta, uma eleição comum para esse mandato de governador do Rio até dezembro desse ano. Então a gente teria agora o TRE do Rio organizando às pressas uma eleição, botando urna em escola, enfim, para nós todos, fluminenses, irmos à urna o quanto antes de votar nesse governador que vai ficar até dezembro de 26. Ele renunciando antes do julgamento e, portanto, deixando o cargo, não por uma punição da Justiça Eleitoral, mas por vontade própria, como o Rio não tem mais vice-governador, não tinha também o presidente da Assembleia Legislativa exercendo o cargo, enfim, a linha sucessória estava completamente detonada, isso muda de figura e aí passaria a ser uma eleição indireta, que seria onde o governador tampão será eleito pelos deputados estaduais do Rio, e na Assembleia Legislativa do Rio, esse grupo político do Cláudio Castro tem uma ampla maioria, são 70 deputados, eles têm mais de 40 lá. Então a tendência é que eles consigam emplacar esse governador tampão. E aí isso afeta, a gente pode entrar nisso, mas afeta os planos, por exemplo, do Flávio Bolsonaro para a candidatura presidencial dele. O Rio de Janeiro é um palanque muito importante, né? Terceiro maior colégio eleitoral do país, né? A cidade é o segundo maior colégio eleitoral do país, enfim. Tem toda essa importância visando também a eleição de outubro, né? Com certeza, e a gente teve uma indicação muito clara disso a partir do momento que o Valdemar Costa Neto, a liderança do Partido Liberal, diz que não vai assumir nenhum risco jurídico na eleição do Rio de Janeiro. Então, o partido só vai manter a candidatura do Cláudio Castro ao Senado se a decisão do TSE for revertida. Essa foi a justificativa, pelo menos, do Valdemar Costa Neto publicamente. Então, já dá a indicação nesse momento que o bolsonarismo, né, os bolsonaristas soltaram a mão do Cláudio Castro. Assim, quero ouvir a sua avaliação sobre isso, mas pela lei ele só não pode concorrer depois do trânsito em julgado. Então ele poderia até concorrer por um outro partido, mas quem é que vai, né? Qual é o partido que vai abraçar o Cláudio Castro num momento como esse, né? Imagina se ele sai candidato, é eleito e depois não pode tomar posse, né? Enfim, tudo isso tem um desgaste político muito importante também. Assim, ele pode, mas não pode, né, Gabi? É uma situação. Isso até a legislação brasileira tem uma questão meio controversa, para dizer o mínimo. Porque se tudo for resolvido num prazo mais curto, esse recurso dele for negado, enfim, ele vai ter o registro de candidatura negado. Ou seja, quando ele fizer lá, eu quero ser candidato a qualquer cargo, ele vai estar inelegível e a Justiça Eleitoral vai falar: você não pode ser candidato. Mas aí, por uma questão, né, de brechas na legislação, o candidato nessa situação pode recorrer da negativa desse registro e concorrer com o registro negado, o que é um absurdo, mas acontece. É raro, mas acontece sempre, como diria o meme, né? E aí, a gente teve, por exemplo, o caso do Daniel Silveira aqui no Rio, candidato a senador na última eleição, já estando, inclusive, preso, né? Só para lembrar, assim, teve 1,5 milhão de votos, foi terceiro lugar para o Senado aqui no Rio, e exatamente nessa situação do Cláudio Castro, está inelegível, registro negado, enfim, tudo isso que a gente está projetando aqui. Só que tem um problema que, além dele poder ganhar e não levar, assim, tudo isso está muito obscuro porque não tem muito precedente dessa situação que está rolando no Rio de Janeiro. Essa questão do governador, por exemplo, é a primeira vez no Brasil, desde a Constituição de 88, que vai rolar essa eleição desse jeito, assim, nunca aconteceu. Então a gente está num terreno meio pantanoso para dar definições jurídicas muito precisas. Mas existe a possibilidade, como a eleição do Senado é uma eleição majoritária, né, assim como a de governador, de presidente, de ter que ter uma nova eleição, se ele for eleito e não puder ser diplomado, entendeu? Assim, tem juristas falando que isso pode acontecer nesse cenário. Então acaba que é um risco muito grande para o PL, de, por exemplo, investir milhões numa campanha eleitoral do Cláudio Castro, porque a campanha para o Senado é uma campanha cara, é uma campanha que o candidato tem que rodar o estado todo, é quase uma campanha de governador, muitas vezes, botar esse dinheiro todo e ele simplesmente não poder se eleger, né? Então, na prática, não vai acontecer. Se ele conseguir ser candidato, ele vai ser candidato por uma legenda menor, eu imagino, que não tem muito a perder. Até hoje estava rolando umas movimentações do progressistas, do notório Ciro Nogueira, que o público do ICL conhece tão bem, conhece muito bem, oferecendo legenda para ele. Mas me parece muito pouco provável que, de fato, isso vá até o final, né? Que quando tiver para valer, eles vão dar a legenda para ele concorrer ao Senado. Mas, enfim.
Isso são cenas dos próximos capítulos também. Ah, lógico. E aí eu quero, claro, saber como é que isso afeta o tabuleiro eleitoral, principalmente olhando para o Flávio Bolsonaro, que é pré-candidato à presidência. E numa outra manobra, né, assim, olhando para indicação de quem vai ser o governador do Rio de Janeiro, né? Porque é um cenário, me parece, de terra arrasada, afetando muito a gestão de um estado, né, que já enfrenta diversas crises. Igor, você pode explicar muito bem. Você faz a cobertura do Rio de Janeiro há tantos anos, né? Crises fiscais, enfim, de segurança pública, que são muito profundas, ainda ter que enfrentar mais essa instabilidade. Então, como é que isso afeta o cenário eleitoral do Rio de Janeiro também? Gabi, eu costumo brincar não, é triste, né, mas a gente fala em tom de... O carioca tem muito disso, né, de brincar com a desgraça. Mas que desde 2013, quando a gente teve, né, as jornadas de junho, Lava Jato, etc., não tem um dia desde 2013 que a vida do cidadão carioca fluminense melhorou. É só ladeira abaixo, dia após dia, desde 2013. Estamos em 2026, tem 13 anos isso. Então, assim, eu só acho que isso dá um pouco a dimensão da situação que a política levou o Rio de Janeiro, né, essa crise política constante. Em relação assim, a esse tabuleiro eleitoral, o Flávio Bolsonaro escolheu como candidato um nome muito inexpressivo que acabou sendo um nome meio de consenso entre ele, que é quem tem a última palavra, e o grupo do Cláudio Castro. Porque tem uma divisão aqui no Rio de Janeiro, embora seja todo mundo bolsonarista, tem uma ala que é mais fisiológica, assim, que é a galera que está enfiada, por exemplo, nos cargos secretos, etc., e tem aqueles bolsonaristas histriônicos que a gente vê no Congresso, né? Por exemplo, aqui do Rio de Janeiro. Então eles se dividem ali. E aí a composição que se chegou é que o escolhido para concorrer é um deputado estadual chamado Douglas Ruas, que é um deputado sem muitos mandatos, e ele foi secretário do Cláudio Castro, de uma pasta importante de cidades, que faz muita obra, enfim, tinha muito orçamento para gastar, mas o grande predicado dele é ser filho do prefeito da cidade de São Gonçalo, que é o segundo maior colégio eleitoral aqui do Rio de Janeiro, uma cidade com cerca de 1 milhão de habitantes. Esse prefeito se reelegeu em primeiro turno com uma votação absurda na última eleição para prefeito, é um cara complicado, chama Capitão Nelson, é um ex-oficial da PM, acusado, teve acusações de ser líder de milícia, enfim. Roteiro clássico do Rio de Janeiro. Ele foi mencionado, inclusive, no relatório da CPI das milícias aqui. Então, o grande predicado desse Douglas Ruas é ser filho desse cara, que é prefeito de uma máquina muito importante, de uma cidade muito grande. E aí a gente entra, né? Eles queriam que, com essa renúncia do Cláudio Castro, eleição para mandato tampão, que o Ruas fosse o candidato nessa eleição indireta e se elegesse governador indireto para tentar a reeleição estando na cadeira, estando no comando da máquina, para eles manterem o controle da máquina ali. Porque não é nem só uma questão de eleição, Gabi, a gente precisa deixar muito claro. O governo Cláudio Castro é um dos governos mais corruptos da história do Rio de Janeiro. Então, assim, se essa galera perdeu o controle da máquina e for investigada, vai ter muita gente indo em cana no Rio de Janeiro. Não é pouca gente, não vai ser nem 1, nem 2, nem 3. A gente viu agora, por exemplo, o escândalo aqui da Rio Previdência e da SEDAI com o Banco Master, que é mais uma bomba que pode estourar. Então, assim, não faltam escândalos de corrupção no governo Cláudio Castro, assim, só para deixar claro para o nosso público. Então é muito importante que eles continuem no governo. Eles não podem perder essa eleição, até do ponto de vista de sobrevivência mesmo. Só que essa manobra deu errado, né? A gente teve... A Alerj aprovou a toque de caixa uma lei mudando completamente as regras da eleição indireta. Tinham algumas coisas esdrúxulas, por exemplo. O prazo para uma eleição comum é que quem quer concorrer tem que sair de cargos como secretário, ministro, se descompatibilizar, como a gente vinha falando, 6 meses antes da eleição. Então, todo mundo que estava em cargo até agora não poderia concorrer a esse mandato tampão no Rio. Eles aprovaram uma lei complementar que diminuía esse prazo para 24 horas. Ou seja, você podia ser secretário hoje e concorrer amanhã. Assim, é um negócio completamente fora da casinha. Só que o ministro Luiz Fux derrubou essas partes da lei que são polêmicas, para dizer o mínimo, por uma decisão liminar no STF, que o STF está inclusive julgando isso agora, até segunda-feira, no plenário virtual da corte. Então eles tiveram que apelar para um plano C, que eu imagino que a gente vai entrar nisso também, que era o que eu estava apurando agora, mas esse é o nível de desespero e de desarticulação da política do Rio nesse momento. Ninguém sabe quem vai ser governador. É isso.
É isso, assim, e acho que chama muita atenção para quem está nos ouvindo, né? Porque você diz, é um dos mais corruptos. Você citou aí o escândalo do Master, né? Tem uma investigação em curso, envolvendo o Rio Previdência, né? Em títulos podres, vamos dizer assim, do Banco Master. Então tem um risco aí de um rombo real nas aposentadorias dos servidores, né? De professores. Tem um novo escândalo aí que se aproxima mais uma vez do núcleo dessas autoridades. Mas o Rio de Janeiro tem esse histórico, né? Com essa decisão, junto com o Cláudio Castro, né? O Rio de Janeiro chega a 7 governadores que foram presos ou que se tornaram inelegíveis em 3 décadas. É muita coisa. Então, o estado do Rio quase que se tornou um laboratório, né? Recorrente essa condenação. Se você até puder, assim, trazer um breve histórico e pode, claro, entrar nesses aspectos novos que você está trazendo aqui, para a gente tentar amarrar essa história, mas sem deixar de olhar para essa perspectiva histórica que eu acho que é indissociável, né? Voltando da frente para trás, né? A gente teve o Wilson Witzel, que foi eleito governador em 2018. Ele sofreu impeachment por acusações de corrupção nas contratações da saúde durante a pandemia de Covid-19. Sim, já começamos bem. O Luiz Fernando Pezão, que foi o governador anterior, de 2014 a 2018, foi preso nos últimos dias do mandato por denúncias de corrupção. O antecessor dele era o Sérgio Cabral. Eu acho que eu não preciso nem explicar o que o Sérgio Cabral fez, mas que também acabou preso e condenado a mais de 400 anos de prisão na Operação Lava Jato aqui do Rio, por todo tipo de esquema que você possa imaginar. Antes deles, a gente teve o casal Garotinho, a Rosinha, que foi governadora no início dos anos 2000, e o Garotinho, que se elegeu ali no final dos anos 90. Os dois já foram presos algumas vezes, alvos de uma série de denúncias, desde de corrupção, de crimes eleitorais, enfim, tem uma sorte de casos ali. E aí, só que aí, quando a gente fala isso, é bom a gente fazer a ressalva, Gabi, que tem uma pessoa que foi governadora do Rio de Janeiro nesse período e não foi presa e não foi condenada nem acusada de corrupção, que é a Benedita da Silva, que era vice do Garotinho, assumiu o governo quando ele renunciou para ser candidato a presidente em 2002, e a única governadora do Rio que nunca foi em cana, nunca foi condenada por corrupção nesse último período. Então essa ressalva continua é importante muito a gente atuante, fazer. né, também na Sim, Câmara vai ser candidata a Senado, inclusive no Rio de Janeiro hoje, né, em 2026. É importante a gente fazer essa ressalva também, porque acaba que a gente vê muito aqui no Rio de Janeiro esse discurso de nenhum político presta, todo mundo igual. E não, ela não foi presa, ela não foi condenada por corrupção. Alguma coisa isso quer dizer, né? Então, assim, eu acho importante fazer essa ressalva. Agora, é curioso, Gabi, porque a gente, com o bolsonarismo, a gente teve uma ruptura política aqui no Rio de Janeiro. Quando o Witzel se elege, não sei se o pessoal recorda da campanha, mas além do tiro na cabecinha, que foi o que ficou mais marcante, ele se elegeu dizendo que ele era juiz federal e que ele ia combater a corrupção no estado do Rio, assim como o Moro e o Marcelo Bretas faziam no comando da Lava Jato do Paraná e do Rio. Inclusive, ele era muito amigo do Marcelo Bretas, tirou foto com Bretas durante a campanha, assim, todas essas questões. E quando ele assume, ele de fato afasta os corruptos de sempre, que era o grupo ligado ao Sérgio Cabral, que antes estava com o Garotinho. Ele bota novos corruptos no governo. Assim, por exemplo, o pastor Everaldo, que foi um dos pivôs desse escândalo na saúde, é presidente do partido dele, era um cara que tinha um papel central no governo. Só que quando o Witzel cai, o Castro assume e ele reabilita todos esses corruptos de sempre do Rio de Janeiro. Todo mundo que se envolveu nesses escândalos volta para o poder. Então a família Cabral volta a ter cargo, a família Pisciani volta a ter secretaria, vários dos deputados presos ali na Operação Fornada Onça, que teve mais de 10 deputados estaduais presos na Lava Jato aqui do Rio, voltam. Então a gente criou-se um caldo do pior possível. O governo Cláudio Castro era o governo dos piores, assim. Quanto pior você fosse, mais corrupto, mais tudo, você tinha mais espaço. Era a impressão que passava. Então juntou esses corruptos da velha guarda com os novos corruptos que se formaram a partir de 2018. Então, assim, é isso que a gente viveu e por isso o governo Cláudio Castro foi o que foi. Não à toa que a gente tem um escândalo dos cargos secretos, assim. Eu até queria fazer uma rápida cronologia aqui, se você permitir, porque eu acho que isso é muito importante. O Castro assume primeiro interinamente o governo do Rio em agosto de 2020, quando o Witzel é afastado pelo STJ.
Só que ele fica, o período que ele está interino ali, ele fica meio no sapatinho. Ele toca a privatização da SEDAI, que é o alinhamento aqui do Rio, mas não mexe muito na estrutura do governo, secretariado. Ele tenta manter ali para manter as aparências. A SEDAI é privatizada, por coincidência, no mesmo dia que o Witzel sofre o impeachment de vez, que foi em 30 de abril de 21. O Castro assume no dia 1º de maio, no dia seguinte. E aí, assim, isso, eu estou fazendo essa cronologia por quê? Porque mostra que os cargos secretos eram o grande projeto de governo. Uhum. Ele e o grupo dele estavam no poder para isso, porque ele assume em maio, e a gente já tem programa dos cargos secretos em vigor, contratando fantasma, contratando cabo eleitoral em setembro. Então, assim, dá para ver que desde o dia 1 do governo de fato, quando ele vira governador de fato, eles estavam pensando nisso. Na UERJ também isso começou já em 2021. E tudo isso se acentua muito em 22, às vésperas da campanha, para a gente chegar ao ponto de ter o desvio, né, para esses programas irregulares de 1,3 bilhão de reais, com B de bola. Assim, é só fazer essa cronologia, porque isso não foi coincidência, isso era o projeto. Assim, né? Quando a gente fala de corrupção, é muito isso. O projeto era executar isso para se perpetuar no poder. Igor, quero muito agradecer a sua presença aqui, graças ao seu trabalho, do Rubem Berta, também ao jornalismo investigativo, né, ao jornalismo profissional. Agora a gente está conversando sobre uma consequência e a gente espera que as demais, né, também autoridades responsáveis por isso continuem, ou melhor, né, assim, atuem. É isso que a gente espera aqui. Quero muito agradecer a sua presença mais uma vez. Muito obrigada. Muito obrigado, Gabi. É sempre um prazer estar aqui. Eu só queria dar mais um crédito, que eu tenho o Rubem Berta, que é meu colega que fez a reportagem comigo. Queria também falar da Silvia Ribeiro, que era a nossa editora, que foi super importante para que essa cobertura existisse. Então a gente era um trio ali, né, fazendo a coisa andar, assim, era um trio de ataque, digamos assim. Então falar da Silvia também, porque sem ela isso não teria acontecido. Claro. Assim, e um trio que trabalhou muito. É importante. Sim, a gente trabalhou muito. Foram muitas semanas de trabalho para que isso acontecesse, assim. E com que certeza. Bom que teve algum resultado, né? Porque, desanima, né? A gente vive um momento, acho que você compartilha essa visão comigo, claro. A nossa geração vive um momento que, independente do que a gente faça de denúncia, de trabalho, nada acontece, né? É isso que eu tô falando no criminal, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro. Já fiz várias outras coberturas, você também, certamente, de denunciar coisas e falar, nada acontece. Então, quando alguma coisa acontece, a gente fica feliz. Isso. Porque, assim... O objetivo da gente é esse, né? Quando a gente investiga, a gente quer que as coisas mudem, né? E vamos continuar fazendo. Que continue tudo como tá, né? Vamos continuar brigando pela mudança. Obrigada, Igor. Até a próxima, querido. Valeu. Até a próxima, Gabi. E quero também te convidar, a gente está falando de um caso muito complexo, que é o do Rio de Janeiro. Tem um outro também, que é uma teia gigantesca, que a gente vai puxar todos esses fios sobre o Banco Master. Quero te convidar para participar da estreia do nosso documentário, que vai acontecer agora, dia 31 de março, terça-feira, 8 horas da noite. Participa junto com a gente, se inscreve em detalhesicl.com.br. Eduardo Moreira e Débora Maganha vão fazer essa estreia e você vai poder acompanhar junto com a gente nesse documentário todo o histórico do Banco Master, quem está envolvido. Todos os pontos vão ser colocados nos seus devidos lugares. Então acompanha junto com a gente. Na nossa programação, agora você fica com o Mercado Investimentos, depois tem o Rolê ICL e você pode ouvir em detalhes todos os dias nas plataformas de áudio. Até a próxima. Há algo profundamente errado quando nascer mulher significa correr risco de morte. Quase 37,5% das brasileiras sofreram algum tipo de violência só no último ano. Isso significa que mais do que 1 em cada 3 vive com medo. Medo de denunciar, medo de voltar para casa, medo de ser morta no trabalho. O feminicídio, na maioria das vezes, tem rosto conhecido. É uma engrenagem, a mesma que mata mulheres no Brasil todos os dias e pergunta: o que ela vestia? Por que ela estava ali? Mas raramente pergunta: por que ele matou? Chega! É hora de mudar a pergunta. É hora de mudar o pacto. Este manifesto não é apenas um grito das mulheres. É um chamado para toda a sociedade, especialmente para os homens. Porque o feminicídio não será vencido apenas com leis. O feminicídio só será vencido quando os homens decidirem que não mais aceitam a cultura que mata as mulheres. Este manifesto é um compromisso de falar, de denunciar, de educar, de lutar.
até que a próxima geração de meninas possa crescer sem medo. Até lá, não há silêncio possível. Há apenas uma escolha: lutar. Nenhuma mulher a menos.